Gente, hoje eu tô tendo o privilégio de ter a Dinalva aqui com a gente. E, Dinalva, muito obrigada por você vir. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E ela vai contar um pouco da história dela, gente, que é incrível aquilo que Deus fez, não é isso? Sim. Dinalva, você estava me contando aqui nos bastidores que você, desde pequena, já ia em uma igreja, é isso, né? Desde os meus 8 anos, na verdade, minha mãe, né, começou a frequentar uma igreja e aí a gente ficou por essa igreja um bom tempo. Que legal. E, na verdade, você tem uma história aí de transformação. Da onde o Senhor te tirou? Então, na minha infância, aos meus 5 anos, eu sofri um abuso e foram 3 anos com um ex-padrasto, né, um relacionamento da minha mãe. E isso já começou a me acarretar essa depressão, só que eu guardava tudo pra mim. Tanto que isso, na questão do abuso mesmo, eu escondi de todo mundo, minha família não sabia. Só depois dos meus 28 anos que eu tive coragem de contar pra minha mãe, né, o que tinha ocorrido aos meus 5 anos. Meu Deus. Sabe que uma das coisas muito sérias, né, que a gente percebe quando a gente fala de abuso, é comprovado que a maior porcentagem de pessoas que abusam das crianças são realmente pessoas muito próximas, né, da família. E é muito comum as crianças elas não comentarem, porque elas se sentem culpadas, elas têm medo. Aí despertou um sentimento de culpa gigantesco dentro de mim, que eu carreguei isso por toda a minha trajetória de vida. E arrumando relacionamentos, ruins, né? Porque você assimila, associa isso, né? Aquilo que você sofreu com relacionamentos futuros. Sim. E aí, passando um pouco essa fase, aí, já na adolescência, então você já começa a se relacionar com alguém. Como é que foi essa história aí? Me conta pra nós aí. Aí, aos meus 16 anos, né? Eu conheci uma pessoa, né? Que era da igreja. E me envolvi com essa pessoa. E foi falado pra mim, né? Pelos meus líderes da época, que eu tinha que casar. Aos 16 anos. Meu Deus. E, de fato, eu me casei. E o que aconteceu é que eu sofria muita agressão, porque a pessoa era uma coisa na igreja, mas dentro de casa era totalmente diferente. Então, essa pessoa me privou de estudar, de me envolver com outras pessoas. Então, eu ficava fechada dentro de um cômodo mesmo. A gente morava numa casinha de aluguel de um cômodo mesmo. Meu Deus do céu. E você sabe que eu costumo falar para os jovens que eu conheço, que eu converso, eu costumo falar o seguinte: qualquer jovem aqui da igreja que já conversou comigo sobre relacionamento, eu digo assim, ó, tudo que você tem de certeza aos 17, você vai ter dúvida aos 19. Então não é hora de casar, gente. Isso não é hora de casar. Adolescência é hora de você estudar, de você se preparar profissionalmente, de você servir ao Senhor, conhecer o Senhor, de você ter amigos, de você se relacionar com as pessoas, né? Sim. E aí você tem a consequência disso, né? Porque você já tem um trauma na infância e agora um trauma na adolescência, quase juventude aí também, né? Ali eu fui ameaçada de morte. Para terminar o relacionamento, eu precisei fazer um boletim de ocorrência, que a pessoa ficou muito tempo me perseguindo. Meu Deus. Foi bem cruel. E enquanto isso, o quadro de depressão caminhando Só junto ali. caminhando junto, só piorando. E dentro da igreja. Dentro da igreja. Tudo isso dentro da igreja. Uau. Uma coisa que você estava comentando comigo aqui nos bastidores é sobre essa questão de estar em uma igreja, mas não ter um relacionamento com o Senhor, né? E eu estava falando, eu conheci a igreja muito nova, desde criança, eu cresci na igreja, porém eu não conhecia Cristo, eu conhecia pessoas. E ali, pessoas ferem, pessoas machucam, pessoas, elas são falhas. Então, eu baseei minha vida, digamos assim, espiritual, nas pessoas, não em Cristo. Foi onde foi erro em cima de erro. Né? E na verdade, né, nós precisamos muito nos apoiar na palavra de Deus. Não importa, é claro que é importante nós buscarmos conselhos, né, de pessoas maduras e, infelizmente, todos nós podemos falhar, né, com relação a isso. Mas o ideal é que a gente tenha esse respaldo. Nós precisamos do respaldo da palavra de Deus. E também, às vezes, buscar mais de um conselho em uma outra pessoa madura também, né? Que, na verdade, esse conselho veio de frente com uma dor que você tinha, né? Então, tipo assim, encontrei a saída agora, né? Sim. Vou me casar, vai resolver meus problemas. Vai acabar meus problemas, agora eu vou ter alguém que me proteja, porque eu tinha um sentimento de falta de proteção. Sim. Então, eu me sentia desprotegida, eu me sentia muito insegura.
Então, eu acreditava que aquilo ali ia suprir essa minha necessidade de proteção. E quantas pessoas se casam por causa disso, né? Quantas pessoas se casam tentando suprir uma necessidade e não vai dar certo, né? Porque casamento não é isso. Primeiro que casamento, gente, é coisa para pessoas maduras. Casamento é um relacionamento entre pessoas maduras. E segundo, que um casamento, ele não é isso que vai suprir uma necessidade, né? Que a pessoa tem. E aí, então, acabou não dando certo, né? Você precisou sair desse relacionamento e aí... Eu fui ameaçada de morte, então precisei sair desse relacionamento. E tudo isso, né, com a base de pessoas, né, e era de uma igreja e tal. Só que eu fui lá, separei, fui lá, conversei com os pastores. E tinha uma outra pessoa na igreja, fazia só um mês que eu tinha divorciado. Um mês. Então tinha uma pessoa mais madura, solteira, que tinha ficado viúva há pouco tempo, tipo, há pouco tempo também, recentemente. E as pessoas à minha volta começaram a influenciar isso também. Não, porque você sofreu demais. E agora é a solução para sua vida. Então eu ouvia muitas pessoas, eu não ouvia o que vinha dentro do meu coração. E eu já estava desanimada, para mim já não tinha mais sentido, não tinha mais... O que viesse, estava ótimo. Essa pessoa é uma pessoa muito maravilhosa, mais madura, mas a gente não tinha um relacionamento de marido e mulher. Foi meu segundo relacionamento, que também foi frustrante. Porque a gente desenvolveu um relacionamento de pai e filha. Porque eu buscava o quê? Eu buscava um pai. Eu sempre busquei proteção de um pai. Porque eu não tive isso. Em decorrência, sofri o abuso na infância. Então, me deixou totalmente mais perdida ainda. Totalmente vulnerável, né? Vulnerável. Meu Deus. E por consequência de todas essas questões, e eu tinha um pouco de conhecimento da Bíblia, porque sempre ouvi, na verdade, na pregação, falando que divórcio, Deus odeia divórcio, abomina o divórcio. E eu cheguei numa situação que, e agora? Tenho 2 divórcios. E o que eu vou fazer? Não tem mais lugar para mim na igreja. Não tem mais lugar para mim. E eu comecei a refletir sobre isso e ver que isso era uma coisa muito ruim, que igreja, que Deus era uma coisa muito ruim, porque pesava a mão na gente, porque deixava a gente com um jugo, e para mim ali acabou uma história, não tinha mais sentido. Então, deixei de acreditar em Deus totalmente. Deus não existe. Comecei a buscar estudos, teorias que comprovavam isso, e me peguei firme nisso. E aí já tinha separado, né, desse relacionamento também, fiquei sozinha. E comecei a estudar psicologia, porque eu queria entender e também queria provar que Deus não existia. Para talvez... Eu queria buscar uma saída, na verdade. Eu queria buscar uma saída. Na verdade, você estava buscando uma resposta. Uma resposta. E provar que Deus não existe era um desencargo de consciência para você, né? Você queria colocar a culpa em alguém. Exatamente. Eu senti uma culpa muito grande e eu queria entender por que eu sentia tanta culpa. Porque eu não via, assim, dentro do meu interior, de verdade, eu não via culpa em mim, porque desde de criança, vindo, sabe, lutando, e como se estivesse nadando e morrendo na praia. Assim, para definir melhor. Então, eu discutia com pessoas, quando alguém me fala de Deus para mim, às vezes as pessoas vinham falar, me pregar o evangelho, mas eu deixava a pessoa sem palavras. Ela não tinha argumento para argumentar comigo, de tanto que eu pesquisei sobre esse assunto, que Deus não existe. Até que só fui afundando, a depressão crescendo, aumentando, crise de ansiedade, chegou naquela situação degradante mesmo. Para quem estava de fora, eu estava super a fortaleza, porque o que eu sentia, eu guardava tudo para mim. Então passei em psiquiatra, e eles me receitaram medicamentos muito fortes. Porém, eu tomava os medicamentos e eram pior, me deixava pior do que eu já estava. É uma dor que eu falo assim, que eu caracterizo a depressão como um câncer na alma. Porque ela vai te consumindo, ela vai te tomando conta de tudo, até que você vê na situação que você não sabe mais o que fazer. Que você não tem mais vida, na verdade, você está sobrevivendo, não vivendo. Sim, assim que eu me sentia. E aí chegou o dia que eu decidi que eu não queria mais viver. E eu estava programando como eu faria isso. Forma, eu ia tirar a minha vida, que seria de fato para valer. Então juntei todos os medicamentos que eu sabia que ia dar uma parada cardíaca.
deixei separadinho e esperei minha mãe, moro com a minha mãe, com a minha sobrinha, esperei minha mãe dormir. Minha sobrinha estava demorando muito para dormir e era umas 1 hora da madrugada, ela foi dormir, mas eu queria ter certeza que elas estivessem dormindo para que qualquer barulho que eu fizesse, elas não fossem me interferir. E aí, fiz isso, daí deu umas 2h30 da madrugada, eu peguei o celular, estava deitado na minha cama. Os medicamentos já estavam separados. E foi quando eu olhei pro celular, 2h30 da madrugada. Eu estava deitada, eu fui me levantar, eu já não consegui mais me levantar. E aí, foi a maravilha que Deus fez na minha vida. Que eu digo, foi um milagre de restauração e transformação naquele exato momento. Quando eu fui levantar, não consegui. E eu escutei uma voz suave no meu ouvido. Ei, quem disse que eu te abandonei? Quem disse que eu não existo? Eu sempre estive presente. Você não me enxergava. Sua vida não é um erro. Eu tenho um novo começo de você, da sua história, da sua família. É só você crer em mim. É só você se entregar para mim. E naquele momento, aquela angústia, aquela dor que eu estava sentindo dentro do meu peito, foi como se alguém arrancasse com a mão. Como se alguém arrancasse com a mão. E Deus falou para mim, eu tenho uma história maravilhosa para sua vida. Você vai me ver a partir de agora na minha presença. Olha que coisa interessante, né? Você passou tanto tempo estudando, tentando provar que Deus não existia, mas no dia que ele falou com você, você sabia que era ele. Eu sabia que era ele. Gente, esse nosso Deus é maravilhoso demais, né? E Deus falou naquele momento para mim, tudo que acontecer a partir de hoje não é nada sobre você, vai ser tudo sobre mim. Eu nem sabia dessas questões, que eu nem ouvia nada dessas coisas. E dormi. Depois disso, dormi, acordei assim numa paz, numa alegria que eu não tinha, acho que minha vida inteira. Nunca tive essa paz, sabe? Não tinha. E eu acordei assim, mesmo assim ainda. Eu acordei. Será que eu fiquei louca de vez? Será que... O que aconteceu comigo? Acordei sem entender, sabe assim? Eu sabia que Deus falou comigo, eu vi que sentia uma paz muito grande dentro de mim, eu já não sentia aquela angústia, aquela dor, aquela ansiedade. Acordei muito calma e levantei e Deus falou comigo. E tinha um desejo, uma sede de conhecer de Deus, assim, que eu não sei, é bem dos céus mesmo, porque pra mim não era. Sem dúvida. E aí, um desejo de ir para a igreja, falei, não, eu vou procurar uma igreja. E eu conhecia 2 igrejas, que não preciso nem citar nomes, mas que eu falei, se eu vou ir nessa igreja ou nessa. E eu trabalhava aos domingos. Isso aconteceu, isso foi na sexta-feira, que né, eu dormi pensando no suicídio, que ia cometer o suicídio. E eu decidi que eu ia no domingo na igreja. E domingo eu trabalhava. E esse domingo, essas 2 igrejas que eu escolhi para estar indo, não deu certo. Deu um monte de problema no meu serviço, no meu trabalho, e eu fiquei atrasada, porque o culto lá começava às 6h30, né, nas 2 ambas. E eu sentei, subi, né, pra minha casa, que eu trabalhava na garagem, subi, sentei e falei assim, Deus, o Senhor falou comigo, e agora eu não consigo ir pra igreja? Fiquei muito triste mesmo, falei, não é possível. Aí que fui no Google, pesquisar uma igreja e começava o culto às 7h30. Como nós aí, gente. Exatamente como eu fiz. Pesquisei, aí eu vi lá, Lagoinha. Glória a Deus. Olha, minha mãe também, né? Um detalhe importante, minha mãe estava também afastada da igreja há muitos anos. Eu estava afastada da igreja há 7 anos. Minha mãe, acho que uns 3, 4 anos. Minha sobrinha também. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou tomar banho e estou indo pra igreja. Se a senhora quiser ir comigo, minha mãe já regalou um olho desse tamanho, porque para quem não queria nem que falasse de Deus, de repente, do nada, não, eu estou indo para a igreja, se a senhora quiser, vamos comigo. Ela levantou rapidinho, né, e já me acompanhou também, minha sobrinha também, e a gente veio. Eu tomou um banho correndo e viemos aqui para Magoinha. A primeira coisa, gente, que eu dou de cara é a plaquinha. Aqui é o lugar de nosso começo. Ali Deus já falou comigo, falei, Deus, como o Senhor é tremendo. Mas o Senhor é maravilhoso.
mesmo a gente sem merecer. A graça imerecida. O Senhor ainda veio em busca. E não acabou por aí. Esse dia foi o pastor Marcos que fez a pregação. E a gente estava... Sentei no meio, minha mãe de um lado, minha sobrinha de outro. E ele começou a ministrar a pregação daquele dia. Ele falou do abuso sexual. Ele falou da depressão. Ele falou de buscar e preencher vazios através de relacionamentos vazios. E ali Deus foi falando comigo e minha mãe e minha sobrinha assim pra mim. As duas, sabe, também. Elas sabiam que você tinha esse quadro de depressão? Não sabiam. Não sabiam. Não sabiam. Mas elas sabiam da minha história, né, de não acreditar em Deus, de sempre estar querendo me envolver com relacionamentos que eram, sabe, que não prestavam pra mim. Então as duas começaram a ver o pastor ali fazendo a pregação, contando praticamente a minha história. E as duas ficaram impressionadas. Glória a Deus. E aí, já tinha arrebentado comigo ali. Eu já estava rendida totalmente ao Senhor. Ele trabalhando ali no seu coração. Demais. E aí, para dar aquele pontinho, porque Deus, ele é perfeito, apareceu lá no telão. Você não é um erro. Era o que mais o inimigo me acusava a minha vida inteira. Você é um erro. Você é culpado. Você é um erro. E ali apareceu aquilo no telão. Eu já desmanchei na presença de Deus. Já fizeram, né, o apelo. Eu voltei aos pés do Senhor ali. E ali foi só crescimento. Amém. Glória a Deus. E você tinha, até então, você tinha uma história de uma vida numa igreja que você falou, mas você não tinha uma vida de conhecimento da palavra. Não. E como é que foi essa... Agora foi começar de novo mesmo. Foi começar realmente. Como Deus me prometeu uma nova história, é o que Ele está fazendo na minha vida hoje. Glória a Deus. Em todas as áreas. Na minha área familiar, com minha mãe, meus filhos, também tenho 2 filhos. Na área de profissional, Deus está trabalhando muito na minha área profissional. Nessa área de entender relacionamento, Deus vem trabalhando assim de uma maneira incrível na minha vida. E é na parte espiritual, que é a que eu mais estou apaixonada. Eu fui buscar conhecer Deus, eu comecei a ter essa sede de aprender mais de Deus. E agora inverteu o caminho. Inverteu o caminho. Eu queria saber tudo que você pudesse para provar que Deus não existe. Agora você... Exatamente. Aprende. Eu quero mais de Deus, mais e mais e mais. E aí eu comecei aí no meu GC também, que eu amo muito. Eu já ia falar, eu vi até que a Organization Serena. Foi um divisor de águas na minha vida, de amadurecimento, crescimento espiritual, muito importante para mim. Fui acolhida ali, então eu amo demais. Nós costumamos muito falar isso aqui, né, gente? Olha, vá para o GC. GC para nós não é um lugar de uma estratégia de crescimento da igreja. Nós falamos muito isso, que o nosso GC é um lugar de cuidado mesmo, porque você imagina, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a Ginal um dia aqui no final de culto, mas é muito difícil a gente conseguir conversar com todo mundo. A gente cumprimenta todo mundo, tenta conversar, mas não dá. Só que no GC é o lugar onde você vai criar relacionamento, né? Vai ter, criar realmente raízes ali. E foi esse acolhimento que você recebeu? Foi esse acolhimento que eu recebi. Fui ali muito bem recebida, muito amada. E ali eu comecei a me desenvolver espiritualmente, sabe? De buscar, eu já estava buscando, mas ali eu aprendi como buscar. E não foi o suficiente para mim. Eu quis o carisma. Eu tô fazendo, Deus tá fazendo carisma. Que bênção também. Gente, a outra chamada aí. Gente, olha o carisma aí, ó. Uma coisa que é muito importante, olhando assim, né, para tudo que você tá falando, e um dos segredos para o nosso crescimento é a gente responder, né? É a fome mesmo. Porque às vezes as pessoas, elas vêm na igreja e a gente fala, dá os recados, olha, tem o GC, tem o carisma, tem o encontro com Deus, que são algumas ferramentas que nós temos para ajudar as pessoas em todo o processo de transformação e crescimento. Porque o culto é uma parte do que acontece, mas não é tudo, né? É muito importante a gente ir para a gente se aprimorar, a gente mergulhar mesmo. E nós temos aí a questão do carisma. E como é lindo, né, de novo ver, você recebendo esses convites e respondendo esses convites. E a sede era muito, então eu sinto muito Deus falando, sai do raso.
bem mais. É porque foi o que ele me propôs naquele dia que ele foi pra mim, quando eu queria, eu não via mais chance pra mim, quando eu queria cometer o suicídio. Eu tenho uma nova história pra mim, você só precisa crer, você só precisa ir. Glória a Deus. Glória a Deus. E como é que tá de carisma? Ai, maravilhoso. Gente, carisma, assim, é uma coisa que amplia seu conhecimento, abre sua mente. É um poder, um mover sobrenatural mesmo, mesmo. Glória a Deus, né? Coisa maravilhosa. Sabe que eu tô ouvindo a sua história e eu tô me lembrando. A Bíblia conta uma história em Atos capítulo 10, que é a história de Cornélio. E Cornélio, ele era um homem que a Bíblia diz que ele estava em jejum. Quando apareceu um anjo e falou para ele: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações foram ouvidas diante de Deus. E aí ele manda chamar Pedro. E quando ele manda chamar Pedro, o anjo fala para ele está na casa de Simão Curtidor, na rua tal, né? E aí esses homens vão atrás de Pedro. Então, assim, nós percebemos que quando uma pessoa ama ao Senhor, por mais que você esteja ali num desespero de alma, porque foi isso que você passou, foi essa circunstância que você viveu, e a gente clama ao Senhor com honestidade, o Senhor vem, né? Sim. Olha que intervenção maravilhosa. Para você não foi um anjo, mas foi uma voz audível, né? Audível. E que não só me afetou, mas como quem estava à minha volta. Como minha mãe, como minha sobrinha, como minhas vizinhas, que eu vou levando todo mundo comigo. Glória a Deus. E restaurando seu relacionamento com seus filhos. Sim, bem, meus filhos. Glória a Deus. E uma coisa que você comentou é que quando você estava passando por esse processo, as pessoas, de uma maneira geral, elas não sabiam o que estava acontecendo com você, porque você escondia isso. Sim. Para as pessoas, você estava tudo bem. O que era isso? É aquela pessoa que esconde isso, pelo menos para mim, é aquela pessoa que aparentemente é a mais feliz, que é a mais forte. Então, eu tentava o tempo todo demonstrar muita força, muita garra, sabe? E brincava com as pessoas. Então, eu tinha, mas dentro de mim, tava bem ruim. E hoje, se você pudesse, eu não sei quando vocês vão assistir esse podcast, né, gente? Mas nós estaremos colocando ele em setembro, colocando no ar agora em setembro, que é o considerado mês amarelo aí, né? Sim. E a gente está levantando essa bandeira, falando um pouco sobre depressão, sobre suicídio. E o que você falaria hoje para uma pessoa que está passando por um quadro como esse, de novo? O que essa pessoa sente? O que você diria, sentindo a dor que você já teve, como essas pessoas? Olha, eu diria o seguinte, não precisa passar por isso sozinho. A gente precisa de pessoas, a gente precisa ter esse contato, falar, pedir socorro, pedir ajuda. Porque apesar de a gente imaginar que a gente está sozinho, a gente tem pessoas e também a gente precisa buscar Deus, buscar intimidade com Deus, buscar conhecer, ter relacionamento com o Senhor. E é muito importante. Porque, na verdade, ninguém vai conseguir suprir esse buraco. Ninguém vai suprir. Porque esse vazio, você pode tentar com qualquer coisa, nada vai suprir, só Jesus. Ele é o espaço exato, o tamanho de Jesus. A gente sabe que nós tivemos, gravei aqui também com a Jane, e ela falou exatamente isso. Ela falou, olha, o buraco que existe na sua alma, ele é exatamente o tamanho de Deus. E é tão importante a gente entender isso, porque, por exemplo, você já na sua adolescência, você começou a ter outros relacionamentos, né? Você começou a se relacionar com uma pessoa, e a tendência de uma pessoa que está passando por isso é achar que alguém que vai suprir esse buraco, né? Então, por isso que essa de buscando relacionamento para preencher o vazio, não. Mas você tem que estar cheio. E cheio do quê? Cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Para depois você pensar em ter um relacionamento. Isso é muito importante para os jovens. Porque senão acaba dando um passo errado e é complicado. Não, com certeza. E essa questão, né, que você falou, e eu disse isso nesse podcast que a gente gravou com a Jane, e eu quero falar isso novamente. Se você não assistiu, assista lá, procurando nas nossas redes sociais também, no nosso canal do YouTube você vai encontrar. Mas uma coisa, gente, é fato que pessoas ferem pessoas. Sim. Uma coisa é a experiência que você teve, você foi ferida por pessoas, né? Na sua infância, você foi ferida na sua adolescência, uma liderança que, de repente, te direcionou de uma maneira que colaborou para essas feridas. Mas, gente, o que nós precisamos entender é que, ao mesmo tempo, Deus usa pessoas para nos curar das feridas. Exato. Se pessoas ferem pessoas, Deus usa pessoas para nos curar. Pessoas também curam pessoas. Como assim, quando eu cheguei na igreja, fui muito bem acolhida.
o crescimento no GC. Então, é maravilhoso. E você se abriu para isso, né? Sim. Você se abriu para isso. E agora, como estão os planos, então? Tá. Começou a fazer psicologia, gente. Porque ela queria entender, é isso, né? Exatamente. O Daí, que te motivou? Eu já tô contando aqui, mas o que te motivou a fazer psicologia? o que me motivou, de fato, mesmo a fazer psicologia foi não compreender a minha história. Não compreender um abuso infantil, não compreender a situação de uma mulher ser agredida. E uma coisa muito importante também que colaborou muito, que eu não comentei, é que eu procurei um psicólogo antes. E esse psicólogo me falou assim, na primeira sessão, sem mal conhecer minha história, que eu me vitimizava. Eu fui abusada na infância, ele falou que eu me vitimizava. Na primeira sessão. E eu falei, não é possível. Eu vou entender. E aí eu fui buscar aprender para isso. Só que no decorrer do estudo da psicologia, eu comecei a trabalhar com um cachorrinho. Antes mesmo de voltar para Deus. E aí eu já estava perdida. E é algo que eu gosto muito da psicologia. Eu troquei para veterinária. E aí comecei a estudar veterinária. Foi quando eu tive a crise pior de depressão, que Deus falou comigo. Aí eu decidi parar com tudo. Né, na questão de estudo. Porque eu estava me sentindo perdida, desorientada. E eu falei, não, agora eu vou cuidar dessa parte que Deus está me chamando, que é que eu tô cuidando atualmente. Amém. Mas eu sinto essa necessidade de voltar para a psicologia. Amém, glória a Deus. Na verdade, quando a gente não tem um caminho claro, né? Existem momentos, principalmente quando a gente não tem pessoas que nos direcionam, né? Você fala bastante aí dessa necessidade de proteção. E isso tem muito a ver com a nossa falta de paternidade. Sabe que recentemente eu vi uma pesquisa que 80% dos problemas que nós temos na fase adulta, que as pessoas têm na fase adulta, estão relacionados com a falta de paternidade. Sim. Porque o pai, ele dá destino. Uma das características, uma das funções do homem, né, do pai, é dar destino. Então, quando existe a ausência desse pai, quando existe a ausência dessa direção, a pessoa ela acaba procurando, tateando, né? Tá procurando em tudo que é lugar. E é por isso que é tão importante, né? E tão maravilhoso a gente encontrar Deus como nosso Pai. Né? Jesus apresentando Deus como nosso Pai. Um Pai que cura, um Pai que restaura e que dá um novo começo. E dá um novo começo, exatamente como fez com a minha história. Glória a Deus. E aí você veio, começou a aprender do Senhor, foi para um GC, criou relacionamentos e agora você está falando aí até para as vizinhas que o Senhor é aquele que cura. Acho que tá nítido, né? Tá no seu rosto a mudança, não tá? É incrível. Eu mesmo me surpreendo, eu mesmo às vezes fico impressionada. Sabe que tantas coisas boas que Deus está fazendo na minha vida. Glória a Deus. De que fato Deus fala, Deus cumpre. É verdade. E eu achei tão maravilhoso isso, né, gente? Sabe que eu lembro uma vez de uma historinha de uma charge que tinha numa faculdade, que tinha um desenho como se fosse a mão de Deus e um ateu andando em cima dessa mão, dizendo assim, eu não acredito em Deus. E Deus estava sustentando ele. Então a gente percebe a soberania, a grandeza de Deus, em que Deus não tem crise de identidade. Então você está lá tentando provar que Deus não existe. Na primeira oportunidade, quando Deus fala, você sabe que é Ele, e Ele vem falando, e não só ali, né, mas de diversas outras formas, te mostrando o caminho, e você fala, é Deus. E no encontro com Jesus, a transformação é nítida. E o que eu percebo, sabe, não tem como. Encontrou com Jesus, a transformação vem e é nítida, porque não tem como. Você transborda aquilo que está dentro de você. Sim, glória a Deus. E é tão importante nós falarmos isso, sabe? E a gente fez questão, né, de convidar você também para esse tempo, para esse bate-papo, justamente para provar, para falar para você que está nos assistindo aí, que de repente está vivendo esse momento, né? Um momento como esse, um momento de solidão, tentando provar para todo mundo que você está bem, quando na verdade está destruído por dentro, porque nós temos muitas pessoas assim, e a gente quer deixar esse recado, né, para você. E qual que é o recado de o que você fala aí, né, para essa pessoa que está vivendo esse momento hoje? Busque ajuda, fale com uma pessoa que você confia, porque pelo menos alguém você, né, deve confiar. Peça ajuda, não passa por isso sozinho. Tem jeito, tem chance. Deus tem uma nova história para sua vida, tem um novo começo. Então, assim como teve para minha vida, tem também para sua vida. Então, é importante que você busque, né, a Deus, busque um lugar que
que te acolha, assim como eu achei no meu GC. Isso aí, vá para o GC. Exato, do GC. E que Deus vai fazer maravilhas, assim como tá fazendo na minha vida. Glória a Deus. Olha, gente, o nosso Pai, ele é tremendo. Jesus sempre foi e vai continuar sendo a resposta, né? Ele sempre foi e sempre vai continuar sendo a resposta. Jesus veio para nos mostrar o Pai. Um Pai que vem para nos curar, que vem para nos restaurar. E cada um de nós tem uma história. Essa é a história da Dinalva. Eu não sei qual é a sua história, mas eu posso dizer algo para você. O nosso Pai Celestial, ele é aquele que cuida de nós e que pode... Os braços do Senhor, a mão do Senhor não está encolhida e ela pode chegar no poço mais profundo que você pode estar. Assim como aconteceu com a Dinalva, né? Eu achava que não tinha jeito, que não tinha solução, que não tinha mais nenhuma chance pra mim de vida, mas Deus veio e me mostrou tudo diferente. Glória a Deus. E alcançou sua mãe também, né? Minha mãe, Que estava afastada. minha mãe tá uma bênção, minha sobrinha também uma bênção. Glória a Deus. Meus filhos também estão vindo. Olha só que bênção. Apaixonados por Jesus. Glória a Deus. Olha, gente, a depressão pode ser contagiosa, mas o amor ao Senhor, o amor do Senhor é muito mais contagioso. É algo que a gente precisa propagar, né? A gente precisa anunciar aí para todo mundo. Sabe, de novo, que nos nossos cultos nós temos várias transmissões online. Muitas pessoas recebem Jesus online. Mas uma coisa que é fundamental, que acredito que a sua história ela deixa isso muito claro, é que a gente precisa dar passos, né? Dar o primeiro passo. Além de recebermos Jesus, nós precisamos caminhar nessa direção para que a gente cresça e a gente viva totalmente aquilo que Deus tem para nós. E é isso que a gente quer que você viva também. Verdade. Amém? Amém. E Nova, muito obrigada por você ter vindo compartilhar a sua história com a gente. Compartilhar um pouco do que Deus tem feito, né? Tenho certeza que daqui a pouco você vai lembrar de mais coisas ainda. Mas o importante é a gente deixar esse recado para você. Então, não se esqueça, o nosso Deus é um Deus de novos começos. E Ele tem uma nova história para você também, tá bom? Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo episódio.